Olá, empresários, empresárias, tudo bem? Vou colocar umas pílulas aqui, tá, para a gente ir conversando a respeito de CRM e dessa estruturação que é importante ser feita no seu negócio, na sua empresa, considerando que, como vocês estão aqui no nosso grupo, eu entendo que exista essa necessidade no seu empreendimento. Bom, primeiro, é importante a gente fazer uma rápida definição do que é o CRM. O nome CRM vem de Customer Relationship Management, ok? Gerenciamento de relacionamento com o cliente ou gestão do relacionamento com o cliente, tá? Bom, então veja, quando a gente fala de gestão do relacionamento, eu antes aqui quero fazer uma nota. Eu trabalhei durante algum tempo com um negócio chamado gestão de ativos, eu até falei num podcast que eu gravei hoje. Trabalhei com um software, inclusive, mas gestão de ativos ele é um conceito mais amplo do que meramente um software de gestão, até porque os ativos eles são um conceito e é claro que para cada eixo desses ativos eu poderei ter softwares que se especializem nisso. Eu não vou lembrar dos 7 agora, tá? Mas é interessante que no meio dos 7 ativos existem ativos físicos, financeiros, de imagem e tal, e um deles é relacionamento. E olha que legal, gestão do relacionamento com clientes, que é o CRM, ok? Muito bem. Então, quando a gente fala de relacionamento, né, sem querer abstrair muito ou filosofar muito, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de você cuidar, por exemplo, da tua comunicação, de você ter consistência nesse processo, ou seja, estar sempre conversando com essa pessoa. Isso é um relacionamento. Quando a gente fala relacionamento entre um casal, o que é esperado? Né? Que você tenha constância nesse processo. Vamos falar de esposa e esposa. Fale diariamente com ela, né? Eu falando para minha esposa, né? Eu vou falar diariamente com a minha esposa, vou conversar com ela, né? Vamos discutir a nossa vida, então terei momentos de distração, né? Momentos de lazer e terei momentos de reflexão da nossa vida juntos, né? Então o que a gente quer para o nosso futuro? Queremos comprar uma casa, queremos comprar um carro, queremos mudar de país, então projetos, né, que nós tenhamos para o nosso futuro. Nós vamos discutir, por exemplo, a nossa questão financeira, como é que estão as nossas finanças, né? Estão as nossas finanças, então a gente está conseguindo manter, né, os nossos pagamentos, pagando as nossas contas em dia, enfim, então isso é relacionamento, é eu manter uma estrutura de comunicação onde eu tenho dentro dessa estrutura de comunicação diversos aspectos desse processo, né? Tá? E a gestão do relacionamento com o cliente é, sobretudo, tá, a gestão dessa comunicação. Então, o teu cliente, e outra coisa, né? Quando a gente fala de CRM, é a gestão desde o momento em que essa pessoa ainda não tomou a decisão de ser teu cliente, mas que houve um contato, tá? Então, você vai ter, por exemplo, um conceito chamado de prospect, né? Que é a pessoa que começou a entrar em contato contigo interessado em alguma coisa que você tenha para oferecer, algum serviço ou produto que você tenha para oferecer. Desse momento para frente, tá? Você vai nutrir esse relacionamento baseado na comunicação. Então é um prospect, a pessoa que acabou de começar a falar contigo, demonstrou algum interesse, beleza. Você vai nutrir esse relacionamento nessa etapa, o namoro. O que está acontecendo, o que ela está precisando, como que você pode atender isso, né? Agora, você precisa pensar que essa memória de comunicação, ela por si só já é um ativo. Tudo que foi conversado com esse cliente é muito importante. Então as plataformas de CRM, tá, o fundamento é que desde esse momento inicial, dessas primeiras comunicações, você já começa a ter um registro disso, dessa troca de comunicações com teu prospect, ou seja, ele nem é ainda teu cliente. Beleza, isso vai evoluir, essa necessidade, né, esse contato vai evoluir a que ponto? Ao ponto dele te pedir de formalizar o processo, né, para pensar sobre ser de fato seu cliente. Como é o nome disso? Normalmente, proposta. Então, você precisa que na tua plataforma tenha ferramentas para que você realmente elabore uma proposta comercial, técnica, enfim, com todos os termos e condições necessários,
quais são os seus compromissos, quais são os compromissos do teu cliente. Então você precisa elaborar um documento que tenha essas características, que traga consigo essas demandas. Muito bem. Então, trocou esse documento com o cliente, você precisa ter registro dessa troca. Por quê? Se é uma proposta, ela pode ser adequada à necessidade. Você pode ter feito uma proposta inicial, teu cliente ter olhado e falar, puxa vida, esse ponto, ajusta aqui, melhora lá, diminui o preço, né? Então essa proposta ela pode evoluir e você precisa ter memória dessa evolução. Quanto eu cobrei inicialmente, quanto eu cobrei depois, as condições aplicadas, de repente teu cliente está pedindo outras condições que sejam mais rígidas, mais flexíveis, enfim. Então, a tua proposta precisa ter essa memória. E aí você partiu para uma etapa, então, de formalização, fazendo aquela alusão, né, a um relacionamento entre um casal, enfim. Eu sairia do namoro, estou me encaminhando aí para um noivado, né, onde a gente está buscando esse enlace, compreender esse nosso relacionamento de maneira mais profunda. E aí, então, existe a etapa em que o cliente fala, aceito a sua proposta, a proposta é boa para mim. E aí você parte, então, para um processo contratual, fazendo a mesma alusão ao casamento, você tem aí a relação, você tem o casamento. Então, você vai realmente dar as mãos para esse cliente, vocês vão caminhar juntos. Perdendo o histórico disso, já absolutamente. Você precisa, a todo tempo, poder recuperar o que foi conversado. Enfim, por quê? Porque nós somos todos pessoas, nós mudamos de opinião, nós mudamos de humor, né? As nossas necessidades evoluem. Então hoje você, por exemplo, pode ter feito uma proposta, o cliente ter aceito e tudo mais, mas a demanda dele evoluiu, a perspectiva dele mudou, e é normal, pode acontecer, né? O cliente voltar e falar, poxa, isso aqui e tal. Não, mas calma lá, nós conversamos isso. E onde que você vai buscar? No teu CRM. No teu CRM você vai lá encontrar, quando você mandou para o cliente determinada condição de prazo, de esforço, de tempo, de valor, de gente, de equipe, de ferramenta, não importa. Está lá no teu CRM. Você precisa recuperar essa comunicação para substanciar algo que você tenha que conversar com ele. Nessa hora, eventualmente, né, de uma maneira mais formal, porque, poxa, vocês vão debater algo que já foi acordado, né? Mas tudo bem, faz parte do relacionamento, acontece. Mas o CRM tem que proporcionar para você essas ferramentas, tem que proporcionar para você condições de você conseguir ter essa troca com o teu cliente, ok? Agora já é teu cliente, beleza. Aí, quais produtos que o teu cliente tem acordado contigo? Quanto já teve dessa entrega para o teu cliente, tá? Então, todo esse processo, pessoal, é o que uma ferramenta de CRM vai cuidar. Agora, veja que, mais do que tratar da ferramenta, observe que a todo tempo eu tentei manter o conceito, a ideia sobre a discussão, sobre o conceito. O conceito é muito importante. A ferramenta tem que representar, dar condições de você subestabelecer o conceito, tá? E eu sei, normal, vocês estão aqui, que nem sempre esse conceito está claro para todos, tá? E é o nosso papel da minha empresa, poder suportá-los, ajudá-los, tá? A ter isso muito claro, ajudá-los a implantar, aí sim, falando um pouco, a solução na sua. Por quê? Trazendo a implantação da ferramenta, necessariamente essas questões serão discutidas. Não tem como a gente falar da implantação de uma solução de CRM sem discutir, por exemplo, um tópico que eu quero falar num outro vídeo com mais tranquilidade, enfim, quero fazer essas pílulas para não serem vídeos tão longos, tá? A gente vai falar, por exemplo, sobre o pipeline, tá? Que é uma ferramenta fundamental para que você tenha a cadência dessa evolução, o momento que a pessoa teve um contato inicial contigo até o momento em que ele se converte num cliente, tá? Então, esse pipeline, como ele funciona? Qual que é o caminho? E cada empresa pode ter um pipeline diferente. Quem tem a cadência, que tem prosperado, que tem evoluído em negócio é você, e cada empresa pode ter o seu. Claro que a gente vai encontrar correspondências nesse ciclo de vida do prospect até o fechamento do contrato. Naturalmente que teremos correspondência, mas é idêntico? Absolutamente. Você pode ter 3, 4 etapas ali do processo de proposta, pela complexidade do teu negócio. Pode ser muito simples, ter ali 3, 4 etapas, stages aí para esse pipeline. Isso vai ser definido
você conhece o teu negócio. O nosso papel é fomentar essa discussão e ajudá-lo a compreender que isso é um processo e deve ser discutido. Então, esse é o papel da nossa consultoria em ajudá-los nesse processo de implantação do CRM, tá bom? Então, eu vou trazendo essas pílulas aqui para provocar essas discussões, tá? Até que na nossa live a gente consiga ir conversando esses detalhes, esses aspectos com mais detalhamento, tá? A nossa live a gente vai falar de novo sobre esses conceitos, explicar de novo para todo mundo, para quem estiver na live, pode ser que não tenha participado aqui do grupo, né? E eu vou tentando republicar os vídeos, mas a ideia, tá, é que na live a gente aborde esse assunto de uma forma geral. Tá bom? Mas aqui para nutrir vocês, ok? Nutrir esse relacionamento, a gente ir conversando, segue aqui já essa pílula sobre qual é a ideia de um CRM. Tem muito mais, mas aqui para dar um começo nessa conversa. Obrigado pela presença de vocês nesse grupo. Chamem outros empresários, por favor, nos ajudem a fazer essa divulgação, tá? É importante, porque pode ser que para a tua empresa, no primeiro momento, você ache que de repente não é o momento exato, né? Pode ser, e você pode conhecer um empresário que você fale, puxa, o amigo ali, para ele, nossa, ele me falou que precisava, né, melhorar ali a cadência de vendas dele, ter mais controle, melhorar a comunicação dele com o cliente dele. Então, divulguem, tá? E estando no grupo, participando da live, todos serão sorteados aí com a implantação do nosso CRM, tá? Então, fique aqui conosco, tá? E, se possível, traga mais pessoas aí para participar conosco dessa live do dia 15, tá joia? Pessoal, gratidão por estarem aqui, obrigado, Deus abençoe todos vocês, obrigado por me ouvir, tá bom? E estou aberto, tá? O meu WhatsApp tá aqui no grupo, querendo falar comigo, sou uma pessoa bem aberta aí para a gente conversar, tá? Ficaria muito feliz de poder ter o contato de vocês, fiquem à vontade para falar comigo, tá bom? Meu nome é Gessé Rovira, sou CTO da Merlion IT, trazendo essa novidade aí com inteligência artificial. A gente vai falar mais. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde. Bom dia, boa tarde. Quando você estiver vendo esse vídeo aí, boa noite. Tá bom? Tchau, tchau.